O orçamento participativo compõe parte das medidas deliberativas surgidas no sul do Brasil no final dos anos 80. Belo Horizonte realiza sua primeira edição em 93 e mantém ativo até hoje o programa que designa parte do orçamento para pleito popular. Nos anos 2000, onde a vida real parece ter sido transportada para o virtual, o orçamento participativo também ganhou a sua versão cibernética, o orçamento participativo digital. E é daqui, da Praça Raul Soares, primeira obra concluída da primeira edição do programa em Belo Horizonte, que receberemos o pesquisador Rafael Sampaio. Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, atualmente realizando o estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisador do Grupo de Pesquisa em Mídia e Esfera Pública da UFMG e dos Centros de Estudos Avançados em Democracia Digital da UFBA. A Ponto com Democracia Entrevista recebe aqui na Raul Soares o pesquisador Rafael Sampaio. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Então, Rafael, já para começar nosso bate-papo aqui, eu trouxe uma citação, na verdade, uma discussão aqui, apostando que a gente pode discutir sobre até onde o orçamento participativo pode ser entendido como uma política deliberativa, uma vez que a gente tem a gestão desse programa feito pela prefeitura, uma representação do Estado, e que a organização dela se dá de forma vertical. Para começar esse nosso bate-papo, para você, até onde vai o potencial deliberativo ou o preceito de nova política do orçamento participativo? Essa é uma discussão realmente longa, complexa, porque aí tem primeiro duas diferenciações, né, do presencial para o digital. Acho que a gente pode tratar rapidamente aqui das duas. No presencial tem várias fases que são mais deliberativas, porque tem a reunião de pessoas que estão lá no mesmo lugar conversando sobre o tema, e a partir dessas conversas é que vão sair as obras, as realizações, assim, o que vai ser investido, o orçamento. Então até muita gente começou a tratar o orçamento participativo como uma política deliberativa. Posteriormente eles até viram que muitos do que se fala, do que deveria ter numa deliberação, como a chance de todos falarem, uma troca de argumentos racionais e esse tipo de questão, não acontece, na verdade, no orçamento participativo, porque, na verdade, tem muito mais as questões de barganha e de negociações. Porém, ainda assim, a gente pode claramente dizer que ele é uma política deliberativa. Só que a questão se torna um pouquinho mais complicada quando a gente vai para o digital. Por quê? Porque no orçamento participativo digital de Belo Horizonte, você efetivamente tem fóruns de deliberação online, ou seja, fóruns para discussão. Principalmente que quando ele foi criado, redes sociais ainda não eram tão famosas, não eram tão utilizadas. Então o que eles fizeram? Colocaram esses fóruns. Porém, a grande diferença, que aí acho que é marcante para o pessoal entender, é que esses fóruns não eram obrigatórios para você participar. Ou seja, o objetivo principal no orçamento participativo digital era o voto e não a deliberação, não a conversa, não essa discussão e troca de argumentos. Então, nesse sentido, eu considero que ele, nesse sentido estreito, não é uma política deliberativa. Porém, por outro lado, ele acaba cumprindo outras funções, assim, de um regime democrático, e aí você falou bem de uma inovação, de uma política inovadora na democracia, que aí sim precisam ser considerados, e aí o orçamento participativo digital é bastante inovador. Já trazendo então essa transição para o mundo virtual e tratando do orçamento participativo digital, a Gazeta do Povo publicou, na metade do ano passado, uma matéria que tratava sobre o Brasil começar a aderir ao formato digital do orçamento participativo. E eles ressaltavam, com base nos seus estudos, que 20% de todas as iniciativas no mundo estão no país. Tem alguma coisa que nos ajude a entender esse fenômeno participativo? Pois é, isso acaba sendo uma questão que me atrai muito, que eu acho muito interessante, porque é o seguinte, né? Você para pensar, o Brasil tem um número de pessoas conectadas relativamente alto, número absoluto, mas atualmente a gente está chegando a em torno de 50% da população conectada. Então ainda é baixo comparado a outros países. Por outro lado, como a gente sabe, o orçamento participativo foi criado no Brasil. Ele foi criado em Porto Alegre em 1989. E se expandiu primeiro no Brasil, depois na América Latina, e aí depois que ele vai para a Europa. Eles até falam que é uma brincadeira que é o retorno das caravelas para a Europa, porque o modelo brasileiro realmente inspirou
é o modelo que foi surgir depois na Europa. E aí eu creio que por conta disso, da gente já ter um modelo que é mais antigo, mais fortalecido, um modelo que assim já é mais bem visto entre a população, que a gente acabou se arriscando no digital primeiro em relação à Europa. Por mais que a discussão sobre a democracia digital se dê muito antes na Europa do que aqui. Em especial na Inglaterra, desde o início dos anos 2000, já se fala muito sobre consultas online, sobre petições online, mas interessantemente o orçamento participativo digital ainda não tinha ganhado força lá. Aí eu creio que aqui foi o sentido inverso. A gente tem vários orçamentos participativos, aí na hora de você criar um novo, você já pensa, poxa, que tipo de ferramentas de comunicação, de mobilização a gente vai usar? Aí todo mundo já considera que a internet é importante para isso, redes sociais, celulares, e aí você ou adapta o seu orçamento participativo para ele também se tornar digital, ou você acaba fazendo já um orçamento participativo digital de cara. No seu artigo Comunicação em Linguagem no Orçamento Participativo, você ressalta a força enunciativa nos fóruns presenciais. A partir do momento que a gente tem essa transição para o online, a gente começa a entender essa interação que outrora eram de cidadãos e passam a ser de usuários, que se apoiam inclusive na invisibilidade que a internet oferece. Você acha que essa interação online ela vai minimizar o poder de militância dos cidadãos? Essa é uma outra questão bastante complicada, bastante complexa. Eu acho que assim, a gente tem que fazer separações, tem que assim, saber separar as questões. Primeiro, a gente pode reconhecer, sem nenhum problema, que o online tem características que são específicas. É claro que tem umas perdas do que a gente costuma chamar dessas pistas que você tem na conversação presencial. Ou seja, como é que eu estou mexendo aqui minhas mãos, como é que você está posicionado. São tudo questões que você tem na conversação, nessa interação face a face, e que você perde no online. Então a gente tem que admitir que é um outro tipo de interação que muitas vezes tem algumas perdas, tem essa questão do anonimato que você falou, que você pode não se identificar quando você está online, esse tipo de questão. Aí do outro ponto, talvez eu até adiante uma outra pergunta sua, é que muita gente acha que isso é uma perda significativa para o processo de interação, para o tipo de conversações que vão ocorrer. Eu já prefiro acreditar que não. Eu acho que assim, eu acho que vou dar um exemplo que o pessoal aí vai entender. Por exemplo, você tá lá naquele bar, aí sempre tem alguém que tá no celular. Aí você, pô, que cara chato, tá ali no celular, né? Não tá interagindo. Mas na verdade ele não tá ali no celular jogando um joguinho. Ele tá aí no Facebook, ele tá no Twitter, ele tá conversando com pessoas, ele tá dando like, tá dando share. Então, na verdade, ele tá interagindo e muito, interagindo com muito mais pessoas do que ele estaria se ele estivesse simplesmente na mesa de bar. Então, eu acho que a gente está nesse momento de transição que a gente está tentando entender. Porque a gente está chegando naquele ponto que a separação mundo virtual, mundo presencial já não mais está existindo. Chega um momento que você está conectado o tempo todo. Se antigamente tinha uma questão que era mais assim de pô, vou entrar na internet porque era difícil, porque você estava lá no seu modem com aquela dificuldade, a gente está passando por uma situação que você está conectado o tempo todo. E aí, nesse sentido, você ter esses fóruns, você ter essas possibilidades de conexão, de conversação online, eu acho que acaba sendo uma coisa muito natural. Que aí, claro, como a gente está no momento de transição, as pessoas sentem mais, fazem mais críticas, tentam compreender as diferenças. Então eu acho que é isso. Tem diferenças, a gente tem que considerar essas diferenças na hora de bolar esses fóruns, bolar essas inovações democráticas igual o orçamento participativo, mas a gente não devia partir da premissa de a interação presencial ela é necessariamente melhor, a online é necessariamente mais reduzida e por conta disso a gente devia colocar talvez um papel menor para online ou considerá-la como inferior e esse tipo de coisa, entende? O sociólogo Bernard Sorge afirma que a nova sociabilidade virtual destrói as bases da interação que permite a construção do espaço público. Ele fala também que isso aumenta a capacidade de controle da população pelo Estado. Embora ele tenha dito isso em 2003, falar em controle do Estado sobre as interações, sobre a interação dos usuários nos dias de hoje é super presente. Para você, até que ponto o OP Digital consegue ser uma instância segura para a manifestação cidadã? Eu acho que esse é o ponto, assim, eu acho que essa crítica do soja é exatamente o tipo de crítica que eu quero rebater, que eu não concordo, assim, porque eu acho que o que o soja está falando, talvez até pelo momento histórico ali, que é 2000 e pouco, que a internet ainda estava um crescimento grande, então as pessoas ainda estavam um pouco assustadas com as coisas que iam acontecendo. Eu acho que é isso, a gente tem uma nova sociabilidade nesse momento em que é impossível, não dá mais para você prescindir do digital. Tirando, claro,
bom contingente de pessoas que estão excluídas digitalmente, chega um momento quando você está incluído digitalmente que aquilo faz parte do seu dia a dia. Igual você escutar o rádio, você ver a TV, são coisas que fazem parte do seu dia a dia, e atualmente se informar online, escolher sua viagem online, tudo é parte do seu dia a dia. E aí você tem uma geração mais nova que já nasceu num mundo que tem internet conectado, tem tablet, esse tipo de coisa, então isso ainda é mais natural. Hoje em dia, às vezes, a sociabilidade de um menino passa muito mais por umas redes sociais, por estar ali jogando videogame ou computador com seus amigos, do que às vezes essas interações que a gente conhece mais no dia a dia. Muita gente vão achar que isso é necessariamente ruim, os outros estão tentando compreender como isso se dá. Eu acho que a gente está nesse momento de adaptação, acho que os pais vão ter que ver como fazer isso nessa questão com os filhos, especialmente, mas eu não veria como Berge que é uma coisa necessariamente ruim, que é necessariamente que a gente tem que combater. Aí, chegando ao ponto da sua pergunta, eu acho que o orçamento participativo digital é bem interessante para, sim, dar essa possibilidade das pessoas falarem, das pessoas, assim, expressarem suas opiniões, para as pessoas decidirem, votarem, porque por mais que tenha essas restrições digital, essas especificidades, essas questões que a gente tem que considerar nesse tipo de inovação democrática, ele é um canal novo que vai permitir pessoas que não participariam de outra forma participar. E isso tem pesquisas que demonstram, especialmente acho que em Belo Horizonte não tem esse tipo de pesquisa, mas no Rio Grande do Sul tem pesquisas feitas pelo Banco Mundial, por exemplo, que demonstram que pessoas que participaram do orçamento participativo digital do Estado só participaram porque ele era online, porque não teriam tempo ou a paciência de ir nas reuniões presenciais. Então tem, apesar da exclusão digital e outras coisas que a gente tem que considerar, tem efetivamente pessoas que só vão participar através do online, até porque através do online você pode permitir uma participação que seja um pouquinho mais pontual. Aí, assim, dá pra gente entrar muito, até voltando da questão do Berge, assim, como se dá a participação, o engajamento nos dias de hoje. Ele acha que essa falta de interação dificulta a mobilização. E tem todo um conjunto de pesquisadores, da literatura, por exemplo, que vai falar que é o contrário. Na verdade, ela facilita a mobilização no seu sentido mais simples. As pessoas vão lá, dão colaborações, como se costuma dizer, você vai lá dar o like, dar o retweet, você vai lá e posta o hashtag da campanha. Então, assim, mesmo que não seja o ideal, você acaba, em alguma medida, participando. Isso, por outro lado, acaba gerando movimentos mais efêmeros, que podem acabar mais rápido, esse tipo de coisa. Mas, assim, aí é uma questão de adaptação. Não tem mais jeito a gente dizer, então agora nós não queremos online, vamos fazer essa manifestação exclusivamente presencial. Não dá mais, porque você já vai marcar com quem você vai se encontrar pelo WhatsApp, você vai marcar lá o evento no Facebook, se tornou uma coisa mais natural. Então, em vez de simplesmente fazer essa separação, online não serve para isso, acho que está muito mais no momento da gente compreender como ele serve e o que ele altera nos nossos cotidianos. A gente entende que o orçamento participativo, não só o digital, compõe justamente essa tentativa do Estado de se atualizar, de se modernizar com a interação cidadã. A gente tem um sociólogo, voltando para a questão teórica, o Marcos Aurélio, que vai dizer que os mais pobres, permanentemente satisfeitos com o que têm e com o que recebem dos governos, do Estado ou da comunidade, não encontram motivos para se interessar pelo jogo político ou para serem leais às instituições políticas. Trazendo isso para a experiência do orçamento participativo digital em BH, nós vamos ter no pleito de 2011 pouco mais de 90 mil votos, e já no pleito seguinte, em 2013, 8.900 votos. Você acredita que esse declínio seja justamente fruto dessa dificuldade da prefeitura em entregar as obras em tempo hábil? Acho que essa é uma questão interessante porque, igual a gente estava conversando, tem diferenças, claro, entre um processo participativo presencial e um online. Acho que uma das principais é que no presencial você demanda mais das pessoas, porque elas têm que ir a um lugar, né, para participar, mas, por outro lado, elas vão ter o tempo de maturação e para compreender um pouco mais do processo. Geralmente ocorrem apresentações de pessoas da prefeitura, de gráficos, dos dados, enquanto no digital, em alguma medida, você tenta facilitar porque você já está partindo do pressuposto que é uma pessoa menos interessada em participar, senão ela iria ao presencial. Então, essas informações estão no site, mas não é obrigatório você ir até elas. Uma questão que é inerente a qualquer tipo de orçamento participativo é que tem um tempo para a execução das obras. E seguindo a própria burocracia de prefeitura, às vezes esse tempo é longo. Então, quem participa regularmente do orçamento participativo presencial sabe disso. Ele já sabe que algumas obras vão demorar 2, 3, 4, 5 anos, infelizmente, porque é o tempo de execução de algum tipo de obras da prefeitura. Mas aí a questão, o participante novo do orçamento participativo digital,
ele não sabia disso. Então ele tinha uma expectativa muito real de que as obras fossem realizadas com muita celeridade, que rapidamente tudo estivesse pronto. E infelizmente não foi o que aconteceu. Então eu acho que sim, eu acho que a sua premissa é verdadeira no sentido que há uma quebra dessa confiança no processo, porque você vai votando ano após ano e não vai vendo as obras sendo realizadas. E, em certa medida, a prefeitura tem uma responsabilidade, porque enquanto a gente pode admitir que obras do executivo demoram, muitas vezes elas demoram mais do que o prometido originalmente, mais do que o que se esperava. Então, muitas vezes é uma questão não só de algum nível de dificuldade dentro da prefeitura, mas quanto um orçamento que às vezes não é o suficiente para cumprir, porque sempre tem atualizações do orçamento que acontecem, que são normais, mas que aí justamente é uma dificuldade da prefeitura entregar o que ela mesma havia prometido. Então até se fala muito num nível teórico, mas baseado na prática, que em orçamentos participativos você tem que conseguir meio que gerenciar a expectativa dos participantes versus o que você pode entregar no tempo prometido. E eu acho que no orçamento participativo digital de BH isso não aconteceu. Numa pergunta mais ampla, Rafael, a gente pode entender o OP Digital de Belo Horizonte como um programa de sucesso? Pois é, o que chama atenção no OP Digital de Belo Horizonte em específico é que ele foi um dos primeiros nesse formato no Brasil, quiçá no mundo, e ele foi extremamente bem sucedido nas suas duas primeiras edições, e aí, igual você tinha pontuado antes, ele começou a cair, declinar muito o número de participantes. Então, hoje em dia, ele não dá mais para considerar ele um programa bem sucedido, então por isso que a análise desse tipo de programa é interessante, ou seja, os tipos de erros que aconteceram no programa de Belo Horizonte para corrigir para o futuro. Então, atualmente não. Atualmente, infelizmente, ele já não é mais um case de sucesso. Dentro disso, como ele pode voltar a ser? Pois é, essa já é uma receita complicada para se fazer. Mas certamente a prefeitura teria que voltar a se esforçar em divulgá-lo como um programa que pode voltar a ser um programa de sucesso. Ela teria que claramente entregar essas obras que estão, não todas necessariamente, mas pelo menos ter um ritmo de entrega de obras melhores para voltar a estabelecer essa confiança, essa relação de confiança com os cidadãos, né? E eu creio em especial, já que a gente aqui é da área de comunicação, sempre trabalhei na área de comunicação, eu creio que questões sobre a divulgação, tanto em mass media, né, em jornais, no rádio, quanto uma mobilização online seria necessária para reativar essa capacidade do orçamento participativo e ser considerado um produto de sucesso, em que vale a pessoa investir seu tempo, vale participar, deliberar sobre aquele assunto, mas eu acredito sim que seja possível voltar. Então é isso, Rafael. Muito obrigado por ter nos recebido aqui nessa Praça Raul Soares, um dos pontos marcantes desse OP Digital. Eu que agradeço o convite, acho que essa é uma discussão bastante importante, especialmente para o pessoal de Belo Horizonte, acho que tem que se informar um pouco mais sobre o orçamento participativo. É um programa bem interessante e eu imagino que vocês vão divulgar aí o meu e-mail, quem tiver interesse em pesquisar mais sobre isso, saber mais sobre o orçamento participativo, pode mandar um e-mail. Perfeito, Rafael. Muito obrigado. A Ponto com Democracia Entrevista termina por aqui. Muito obrigado e até a próxima.